Como eu informei a igreja, irmãos, ao início do nosso culto, antes de procedermos com a pregação da palavra, nós teremos este momento especial de ordenação pastoral. E eu queria, antes de convidar o nosso irmão, dizer rapidamente que nós temos por supremo pastor Jesus Cristo, o Filho bendito de Deus. Mas diz o texto sagrado, por exemplo, em Efésios, capítulo 4, apóstolo Paulo citando o Antigo Testamento, que quando o supremo pastor foi elevado aos céus, ele nos deu presentes, dons. E naquele texto, os presentes que Jesus deu à igreja são seus ministros. Na ocasião, o apóstolo faz menção de apóstolos e profetas, dois tipos de oficiais que muito foram usados por Deus no estabelecimento de sua igreja no primeiro século, mas que cessaram ali mesmo. Não temos mais, naquele sentido, apóstolos, representantes imediatos de Deus, nem profetas como eles viveram. Ainda temos profetas, pregadores da palavra de Deus. Todavia, o Senhor não nos deixou sem pastores, sem ministros. Desde então, o Senhor tem dado à sua igreja continuamente presbíteros, pastores, ou que no Novo Testamento recebem os mais diversos títulos: bispos, dispenseiros, evangelistas, pastores. Todos são termos correlatos, sinônimos, que descrevem minimamente as muitas tarefas de um ministro ou de um presbítero. E nesta manhã, nós estamos reunidos para ordenar mais um. Reconhecemos abertamente que a ordenação não fará do nosso irmão pastor. O poder do exercício ministerial dele não está necessariamente na ordenação. Temos plena consciência de que Deus o fez pastor muito antes de chegar a este momento. Contudo, a Igreja Presbiteriana do Brasil vai reconhecer isso agora. Vai autorizá-lo, a fim de que ele, como um presbítero docente, seja responsável pela liturgia de sua igreja, pela administração dos sacramentos da igreja e pela condução também do governo da igreja como os presbíteros regentes que Deus resolver dar a ele. Então nós estamos aqui, irmãos, para dar graças a Deus e para pedir a Deus a bênção dele sobre a vida do nosso irmão Felipe Torres. Antes de convidá-lo ao altar do Senhor, eu queria pedir que os irmãos que vieram com ele de Serra Branca ficassem de pé, a fim de que a igreja conhecesse a congregação que se levanta no Cariri da Paraíba. Que Deus os abençoe, irmãos. Muito obrigado por fazerem esta viagem para prestigiar o pastor de vocês. Vocês podem sentar. Além destes queridos irmãos, eu queria que os pastores estivessem de pé. Pastor Atos, reverendo Atos, por favor, meu irmão, fique de pé. Você veio de longe também prestigiar seu colega. Pastor Atos é plantador na cidade vizinha de Filipe, São João do Cariri, a quem nós também estendemos a destra da comunhão e estamos com ele na labuta do reino no Cariri. Seja bem-vindo entre nós, meu irmão. Reverendo Tiago, por favor, conhecido da nossa igreja, secretário do nosso presbitério, executivo do nosso presbitério, e que tem acompanhado Felipe também de perto comigo. Feliz por tê-lo aqui neste momento especial, meu irmão. Que Deus o abençoe.
Além destes, eu gostaria de pedir que a família de Filipe ficasse de pé. Carol, sua esposa, e a família de Pierre e Eliane. Por favor. Filipe foi estrangeiro entre nós, pois ele não é da Paraíba. Ele é capixaba. E Deus o trouxe para cá. E essa igreja o abraçou. Mas mais do que qualquer outra família, irmãos, esta foi a família que Deus usou para adotar os nossos irmãos como filhos, para recebê-los, cuidar deles e estar com eles durante todos esses anos. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Sou muito feliz por tê-los em nossa igreja e por esse exemplo. Que nos sirva esse exemplo, irmãos. Que nós adotemos irmãos em nossas famílias. Aliás, Neto está ali também. Por favor, você, sua mãe, fiquem de pé. Irmãos que fizeram a mesma coisa à chegada de Filipe em João Pessoa. Não são membros da nossa igreja. São membros da primeira igreja presbiteriana. Mas que receberam o nosso irmão em casa. Lhe deram abrigo durante um tempo. Muito obrigado, irmãos. Vocês são parte deste momento também. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde e os abençoe em Cristo Jesus. Vocês podem sentar. Agora eu gostaria de chamar o nosso irmão licenciado Felipe Torres, que entrará entre nós acompanhado pelo reverendo André, pelo presbítero Davi. Gostaria que vocês se colocassem aqui ao lado, para que procedamos com algumas perguntas constitucionais que precisamos fazer nesta manhã. Obrigado. Licenciado Felipe Torres, você crê, meu irmão, que as Escrituras Sagradas do Antigo e do Novo Testamentos são a palavra de Deus e nossa única regra de fé e prática? Recebe e adota sinceramente a confissão de fé e os catecismos desta igreja, como fiel exposição do sistema de doutrina ensinado nas Santas Escrituras. Aprova e sustenta o governo e a disciplina da Igreja Presbiteriana do Brasil. Promete sujeitar-se a seus irmãos no Senhor. Declara que, segundo o conhecimento que tem do seu coração, procurou o santo ministério movido pelo amor de Deus e pelo desejo de promover a sua glória, pelo evangelho do seu Filho. Promete manter zelosa e fielmente as verdades do evangelho, a pureza e a paz da igreja, seja qual for a perseguição e a oposição que contra você se levante por este motivo, meu irmão. Promete que, como cristão e ministro do evangelho, será fiel e diligente no exercício de todos os seus deveres pessoais ou relativos, particulares ou públicos, e se esforçará pela graça de Deus para adornar a profissão do evangelho por sua conversão e andar como exemplo de piedade diante do rebanho sobre o qual Deus constituíra você como bispo. Está pronto para tomar o cargo desta igreja, de conformidade com a declaração que fez ao aceitar o convite, e promete que, com o auxílio de Deus, desempenhará para com ela os deveres de pastor Felipe. Amém. E vocês, povo desta congregação,
da congregação de Serra Branca continuam determinados a receber como pastor o senhor Felipe Torres aqui presente, a quem convidaram para este fim. Prometem receber da sua boca nossa igreja, a igreja de Serra Branca, com humildade e amor, a palavra da verdade, e submeter-se a ele no devido exercício da disciplina. Prometem animá-lo em seu trabalho e ajudá-lo nos esforços que empregar para a instrução e a edificação espiritual. E enquanto ele for o pastor, vocês se obrigam a dar a ele a manutenção que prometeram e a fornecer-lhe aquilo que virem ser necessário para a honra do cristianismo e para o conforto entre os irmãos. Depois de ouvir do nosso irmão as respostas constitucionais e da nossa igreja, do nosso presbitério, com quem nós temos parceria para a manutenção do nosso irmão, nós vamos agora, irmãos, fazer uma oração e pedir a bênção de Deus e a ordenação do nosso irmão Felipe Torres. Eu queria que ele recebesse a sua esposa aqui ao lado e que os dois, podendo, se ajoelhassem. E eu gostaria de convidar os pastores presentes, os presbíteros de nossa igreja, para que todos estivessem aqui. Dá conta? Nós temos outros presbíteros da Igreja Presbiteriana do Brasil, que não são necessariamente da nossa igreja. Por favor, Ginaldo. Presbítero Ginaldo, esteja conosco. Presbítero Pierre, por favor, meu irmão. Pastor Aldemir, esteja conosco também. O reverendo Tiago Bruno, irmãos, como secretário executivo do nosso presbitério, fará essa oração. E todos nós vamos impor sobre ele, como costume do Novo Testamento, orando e pedindo a Deus a bênção do Senhor sobre ele e sua família. Senhor, nós queremos te exaltar. Deus Supremo, Criador dos céus e da terra, aquele que na eternidade estabeleceu um plano de glória e de redenção para a humanidade caída, e que no tempo o Senhor decidiu revelar-se ao homem, e na plenitude dos tempos enviou o teu Filho, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A ti, Jesus Cristo, nosso Redentor, toda a nossa devoção e toda a nossa gratidão, porque como ouvimos nessa manhã, o Senhor decidiu, levando cativo o cativeiro, conceder dons aos homens. Nós te bendizemos, porque aqui estão ministros, pastores, presbíteros, homens os quais o Senhor revestiu de autoridade e dotação para cumprir a tarefa da proclamação da tua glória. Ó Deus, o cumprimento da obra de redenção. E nos alegramos, ó Deus, celebramos a Ti pela vida de Felipe, porque o Senhor igualmente concedeu dons e talentos ao Teu Filho e à sua amada esposa Carol, e no exercício destes dons e talentos, eles têm edificado o Teu reino ali em Serra Branca. Somos gratos ao Senhor por tão grande salvação. Mas nessa hora, Senhor, como ministros, pastores e presbíteros da Igreja Presbiteriana do Brasil, investidos de autoridade da parte do Senhor e da nossa igreja, nós queremos impor as mãos sobre o teu filho, e queremos, ó Deus, rogar
a sabedoria que vem do alto no exercício do sagrado ministério. Queremos rogar, ó Deus, a unção do Teu Espírito que torna a Tua palavra viva nos lábios do Teu servo, a fim de que quando ele proclamar, apacentar, ó Deus, ele seja usado com sabedoria e autoridade, para que as Tuas ovelhas se sintam amadas e cuidadas do Senhor. Concede aos Teus filhos, Senhor, a graça de viver este evangelho através do sagrado matrimônio. Que todos aqueles que estão ali em Serra Branca e que desfrutam deste convívio percebam a Tua beleza e o Teu amor através, ó Deus, do carinho e fidelidade que Felipe e Carol devotam um ao outro. Conceda aos filhos, para que eles possam criá-los no temor do Senhor e exemplificar àquelas famílias, ó Deus, a realidade e a bênção da família da aliança, que criam os filhos sob o pacto que o Senhor estabeleceu. Concede, Senhor, toda a graça, livra-os, ó Deus, dos dardos inflamados do maligno, dando-lhes discernimento para se refugiarem em todo o tempo. E nos momentos em que eles se sentirem sozinhos, ó Deus, eles possam se lembrar que o Supremo Pastor estará sempre ao lado deles, para instruí-los e abençoá-los. Nós queremos, Senhor, ordená-los, suplicando que o Senhor os abençoe e os guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre eles e tenha misericórdia deles, que o Senhor sobre eles levante o seu rosto e os dê a paz. Em nome de Cristo Jesus nós rogamos com gratidão. Amém. Como presidente do Presbitério Metropolitano e na condição de representante do mesmo, eu quero declará-lo, meu irmão, ordenado ministro presbiteriano para a glória de Deus e para o bem da igreja do Senhor. Receba a destra da comunhão de todos os nossos irmãos que aqui estão. O reverendo Felipe Torres ficará ainda aqui ao nosso lado. E o reverendo Tiago Bruno, na condição de secretário executivo do presbitério, procederá com o final deste momento, irmãos. Queridos, antes da assinatura do termo de compromisso do agora reverendo Felipe Torres, eu quero expressar toda a nossa gratidão a Deus por essa igreja. Queremos louvar a Deus, mas dando honra, parabenizar o pastor dessa igreja, querido reverendo Renan, o conselho dessa igreja e a todos que fazem parte da IPBE. Como é gratificante, irmãos, chegar aqui e perceber que uma igreja que se propõe a cumprir a sua missão de exaltar e honrar a Cristo através de uma vida de proclamação, este Deus em graça concede dons e talentos. E a consequência natural disso é que novos missionários e ministros surjam a partir dessa igreja. Eu quero louvar a Deus e rogar ao Senhor que vocês continuem firmes neste propósito, na certeza que tantos outros frutos Deus dará ao redor do mundo. E como uma igreja parceira, eu falo aqui representando a Igreja Presbiteriana de Tambaú, reverendo Robson Grangeiro e todos os membros do conselho, vamos manter esta sinergia e essa parceria para a glória de Deus. Trabalhamos juntos já ali em Serra Branca, e quando os irmãos ali de Serra Branca se levantaram, eu até me emocionei,
lembrando as primeiras vezes que chegamos ali com tanto sacrifício, semanalmente indo para aquela cidade numa van, fizemos a reforma do templo, o templo ficou pronto, mas não tinha pastor. E Deus soberanamente, então, tínhamos um candidato de Brasília, estava tudo certo, mas na última semana Deus fechou as portas, e numa vigília aqui do presbitério, no momento do cafezinho, numa conversa, despretensiosamente, eu falei com Felipe, porque uma informação equivocada tinha chegado. Perdão, reverendo, quebrar o protocolo, mas para que os irmãos saibam que os planos de Deus não podem ser frustrados, a despeito de qualquer articulação humana ou acidente humano, porque tinha chegado ao nosso conhecimento que Felipe e Carol não queriam. Nós os ouvimos dentre os candidatos, e chegou ao nosso conhecimento que eles não queriam mais ir para a Serra Branca, e por isso fomos para um outro candidato de Brasília, que na última semana não deu certo, e na semana seguinte eu vim para a vigília, e por educação eu falei: mas meu irmão, quando é que você vai trabalhar conosco? E ele disse: pastor, eu estou pronto. Eu disse: como assim? E daí conversamos, naquela mesma semana, eles decidiram ir e já estão abençoando. Que gratidão temos no coração. Rogamos que Deus continue abençoando cada membro dessa igreja, e os irmãos de Serra Branca o ajudem nessa nobre tarefa que é dos discípulos de Cristo e não apenas dos ministros. Agora nós temos um termo onde há uma declaração de tudo aquilo, uma declaração escrita de tudo aquilo que o reverendo Felipe prometeu diante de Deus e diante da igreja nas perguntas conduzidas pelo reverendo Renan. E o irmão irá assinar como um compromisso diante de Deus e diante do presbitério, para a glória do Pai. Deus abençoe.